Salve galera, aqui é o professor Pablo Jamil mais uma vez, no nosso canal Blindando Mentes, canal de filosofia. Vamos hoje falar sobre um filósofo muito importante na história da filosofia, pensando aí na epistemologia, que é a história do conhecimento, de como se concebe o conhecimento. Eu já havia falado para você sobre Maquiavel anteriormente, falei sobre diversos outros filósofos, você pode acompanhar o curso grátis de filosofia lá da primeira aula, né? O que é filosofia, depois mito, senso comum, tudo mais. Porque agora nós já estamos na modernidade, certo? Na modernidade, e é preciso falar sobre os pensadores modernos. Como eu falei, já rolou uma aula sobre Maquiavel e agora vamos falar sobre esse cara aqui, que muita gente fala René Descartes, mas não é Descartes, que você não está jogando baralho para descartar. Esse S no francês é mudo. E aí fica uma pronúncia bem coisada, como diria o Tiririca, né? René Descartes. É mais ou menos assim que se fala, tá? Bem, mas não vamos dar muita atenção para a pronúncia, porque pronúncia não cai em prova, pronúncia não faz diferença para você entender o raciocínio desse cara ou não. Vamos lá, então, olha só. Ele está inscrito temporalmente na Revolução da Modernidade, tá? Por quê? Nasceu em 1596, faleceu em 1650. Ele é considerado o primeiro racionalista moderno. Quando eu falo moderno, eu estou falando de filosofia moderna, de idade moderna, beleza? Que vai do século XV ao século XVII, cronologicamente, se estabelecermos aí um lapso temporal para isso. Quando nós falamos que ele é um racionalista, significa dizer que ele é um filósofo que, dentre diversas outras preocupações, tinha uma concentração fundamental no seu trabalho no logos, na parte racional do indivíduo, no pensamento. Então ele tinha uma preocupação muito grande para falar sobre razão, sobre a razão. É esse o trabalho desse filósofo. E quando nós falamos que existe uma corrente conhecida como racionalismo, os racionalistas vão se preocupar com a forma como a razão é concebida dentro da filosofia. E aí existe um histórico de muita gente que trabalhou com o racionalismo. Esse foi o primeiro racionalista moderno. Qual é, talvez, um dos pilares do racionalismo? É considerar que o conhecimento é inato. O que significa isso? Significa que o indivíduo nasce com o poder de conhecer. Entendeu? É diferente falar assim que nasce sabendo. Não é nasce sabendo, porque o próprio filósofo entendia isso. A pessoa não nasce sabendo, mas ela nasce com uma propensão ao conhecimento. É como se o conhecimento estivesse ali dentro, basta despertá-lo. É essa a ideia do conhecimento inato, a tese inatista do conhecimento. De acordo com Descartes, você conseguiria chegar à verdade, porque essa é a preocupação do racionalista, chegar à verdade, por meio de um método bem estabelecido e bem fundamentado, que é o método dedutivo cartesiano. Ele desenvolveu isso, inclusive, em uma de suas principais obras, O Discurso do Método, ele fala sobre o método cartesiano. E ele, como matemático que era, teve muitas contribuições na área de geometria analítica, né, o plano cartesiano, e também na área da física. Sabe quando você estuda, coloca lá os pontinhos no plano cartesiano, ficou ridículo esse meu plano aqui, mas beleza, que você faz marcações de pontos lá. O René Descartes foi o preconizador da noção do plano cartesiano. Beleza? Vamos ao pensamento desse filósofo. Ele resgata o Platão. Apesar de nós falarmos que o Platão pode ser considerado um racionalista,
O Platão está mais para um idealista, mas idealista no sentido de conhecimento ideal, de mundo ideal, de razão ideal, lá do plano das ideias, do plano da perfeição. Aqui ele resgata algumas noções do Platão para trabalhar com essa noção do conhecimento inato racional. Perfeito? Ele divide o conhecimento, né, de duas formas, basicamente. Ele vai falar que no indivíduo existe a res cogitans e res extensa. Traduzindo de uma forma bem simples isso do latim, essa é a coisa que pensa e essa é a coisa extensa. Então, isso aqui seria o corpo. E isso aqui seria o que vai se chamar na filosofia de alma racional. Alma racional. Ou, se você preferir, o espírito do conhecimento, tá? Então, é como se houvesse para ele uma parte de nós responsável pelo conhecer, que é essa alma racional ou espírito do conhecimento. Não é à toa que no discurso do método o subtítulo é Regras para a Direção do Espírito, e é o espírito do conhecimento, no sentido de dirigir o espírito para a verdade, buscar a verdade. Para esse filósofo, o conhecimento é inato, mas existe uma diferença entre o nível de inteligência das pessoas, e isso poderia ser visto em relação às pessoas que meditam mais e meditam menos. Meditar aqui não está na acepção da elevação da alma no sentido de abstração, tá? Na meditação budista. É meditação no sentido de raciocinar, de pensar, de refletir sobre diversas questões. Então, seria algo como: existe um nível de inteligência entre cada indivíduo. Alguns dirigem seus espíritos para a verdade porque conseguem meditar mais, refletir mais sobre essas questões. E talvez um dos elementos mais importantes de que se tenha notícia quando pensamos sobre esse filósofo é a chamada dúvida hiperbólica. O que é hiperbólica, Pablo? Hiperbólica vem de uma figura de linguagem que é a hipérbole, o exagero. Dúvida hiperbólica é a dúvida exagerada. Eu explico o que é isso. Quando Descartes vai começar a estabelecer as bases do seu pensamento, as bases do seu método, ele precisa desconfiar de qualquer conhecimento que não seja claro e evidente, distinto por si só. E ele começa duvidando de todas as coisas. Ele duvida da existência do mundo físico em volta dele. Ele duvida até mesmo da própria existência. Aí ele chega à seguinte conclusão: os meus pensamentos existem porque eu os estou pensando. Ora, se os meus pensamentos existem, quer dizer que deve existir um ser contingente dos pensamentos, ou seja, um ser que detém os pensamentos, os meus pensamentos. Este ser deve ser eu. Então, ele chega à máxima, né, do penso, logo existo. Tudo bem que existe uma confusão na tradução aí, mas a ideia em si é essa. Eu penso, os meus pensamentos existem e eu sou o ser contingente desses pensamentos, significa que então eu existo. Ora, isso foi uma tentativa de demonstrar que você precisa desconfiar de qualquer tipo de conhecimento que não seja claro e evidente. E essa se transformou na primeira regra do método dedutivo cartesiano: não aceitar qualquer conhecimento duvidoso. Por quê? As falsas impressões e os nossos sentidos podem nos enganar, nossas experiências podem nos enganar. Vamos dar um exemplo aqui para você. Você vai a uma cidade, visitar essa cidade, tá? Nunca havia ido lá. Quando você chega, você é assaltado
Qual é a sua experiência com essa cidade? Sua experiência é péssima, você vai dizer que ele é um lugar violento. E muito provavelmente você vai falar isso para outras pessoas. E talvez você tenha sido a única pessoa assaltada naquela cidade. Aí você tem um viés de interpretação. Então a sua experiência pode te dar um conhecimento falso. Perfeito? Então aqui nós temos a primeira regra do método dedutivo cartesiano. Desconfiar de qualquer tipo de conhecimento que não seja claro e evidente. Não tomar como verdade sem refletir sistematicamente antes sobre ele. Então, vem aqui para as regras do método. Não tomar como verdadeiro qualquer conhecimento que não seja distinto por sua clareza e evidência. Ou seja, desconfie de tudo aquilo que parecer um conhecimento nebuloso. Essa é a primeira regra. Depois, nós temos aqui a análise. O que significa a regra da análise? Analisar vai significar, nesse caso, separar. Se você tiver um problema filosófico para resolver, separe esse problema em tantas partes quanto for necessário. Eu preciso separar em 300 partes. Ótimo, você vai separar em 300 partes, porque dividir é um dos princípios elementares para você analisar o problema a partir de suas partes. E depois você vai passar a síntese. Como é que você faz a síntese? Você faz a síntese resolvendo os problemas a partir dos elementos mais simples. Você começa resolvendo os problemas menores, para depois você conseguir resolver os problemas maiores. É como se fosse uma escala. Eu divido aqui eu começo a resolver o que é menor, o que é mais simples e mais evidente, tá? O que é mais fácil de resolver. Depois eu vou escalando até os elementos mais complexos. E por fim, a enumeração. Você precisa enumerar todas as etapas pelas quais você passou para garantir que nesse processo você pode revisar, pode rever e você vai conhecer todos os processos pelos quais você passou para chegar a um determinado conhecimento que pode ser dito conhecimento racional. Beleza? Aqui é uma introdução, a respeito desse filósofo, porque aqui no Blindando Mentes eu trago conhecimento que provavelmente você não vai encontrar em qualquer lugar nesse tipo de curadoria, tá? Se você curtiu, deixa o like, faça inscrição no canal, recomende o canal para outras pessoas, vamos fazer o conhecimento chegar até a maior quantidade de gente que nós conseguimos. Um grande abraço, até a nossa próxima aula. Força, guerreiro!